aí galera, tudo bem? Bora para mais uma aula? Meu nome é Jonathan e o tema da nossa aula de hoje é sobre o reino das plantas, mas vamos focar principalmente nas características. Bora lá? Então, para começar, gostaria de falar as características gerais das plantas. As plantas, elas são seres pluricelulares, são seres eucariontes, ou seja, apresentam carioteca. Elas são seres autotróficos, ou seja, elas fazem o seu próprio alimento. Por onde? Pela fotossíntese. Além do mais, temos que lembrar que as plantas, elas estão na base da cadeia alimentar. Portanto, são seres produtores. E atualmente nós temos mais de 250 mil espécies de plantas catalogadas. Parece bastante, mas não é. Vale lembrar que toda planta tem como unidade básica a célula vegetal. E dentro dessa célula vegetal nós temos algumas organelas que fazem dela característica, que é o caso da parede celular, como a gente pode ver aí na imagem, essa que está em verde mais escuro, né? Depois nós temos os vacúolos, né? É um espaço onde é armazenado substâncias como amido, e o cloroplasto, que tem a função de fazer fotossíntese, tá bom? Então é aqui que ocorre a fotossíntese, é aqui que há a transformação de energia solar, energia luminosa, em matéria orgânica, tá bom? ATP. Na planta nós temos algumas partes. Nós temos a raiz, como vocês podem ver aí na imagem, o caule, as folhas. Na angiospermas nós apresentamos a flor e também os frutos. Dentro do fruto nós temos sementes. Vamos lá, nós vamos estudar cada parte. Vamos começar pela raiz. Então a raiz ela tem a função do quê? De fixar a planta ao solo ou ao substrato e dele absorver água e sais minerais, além do oxigênio necessário para a sua respiração celular. A raiz ela é dividida em partes. Então nós temos a zona pelífera e a zona de ramificação. Além da coifa, que é aqui como vocês estão vendo aí na imagem, uma zona de alongamento. Aí os pelos que absorvem, né, que a gente fala, os pelos absorventes que absorvem então essa água, esses substratos, né, do substrato. E aqui as raízes, como vocês estão vendo, ó, raiz lateral, uma raiz lateral emergindo, como vocês estão vendo, são zonas de ramificação, ok? Os tipos de raízes. Praticamente nós temos dois tipos, os pivotantes e os fasciculados. Observem, ó, a diferença. Aqui nós temos uma raiz principal, né, ó. Já na outra, não, nós não temos raiz principal, ok? No entanto, existem raízes modificadas. Tenho certeza que você já viu uma dessa por aí. São as raízes escoras ou aéreas, né, como mostra aí na imagem. Aí nós temos as sugadoras, né, que são aquelas que ficam na árvore. Lembre, nós estamos falando de raízes. Então tem as raízes que são sugadoras. Em sua grande maioria aqui, nós estamos falando de plantas parasitas, tá bom? Aí nós temos as respiratórias, né, que geralmente ficam em ambientes aquáticos. As tubulares. Proibidíssimo, gente. Proibidíssimo plantar isso próximo a casas, a calçadas. São aquelas que geralmente que a raiz destrói a calçada, né? São as tubulares. Aqui tem um errinho, né? Nós estamos falando das tuberosas, que é o exemplo aqui da beterraba. Ela é uma raiz, tá bom? Então, um errinho aí de digitação, por favor, corrijam aí. Agora nós vamos para o caule. Então, o caule ele nada mais é que responsável pela integração. Ele faz o processo entre raiz e folhas, né? Ele que faz essa ligação, integração entre a raiz e as folhas. E ele tem a função do quê? De transportar águas e sais minerais e o alimento produzido na
fotossíntese. Então, tanto sobe quanto desce, tá bom? É um canal. Se a gente pensar no nosso corpo humano, seria como se fossem as veias, né? Que vai levando, tá bom? As partes do caule. Então, o caule ele é dividido entre nó, tá? Então, como a gente pode ver aí, ó, são nós. Então, cada fase do caule ele apresenta um nó. Esse espaço entre os caules nós chamamos de entrenó. E aí o caule, né? O caule em geral. Aí nós temos as gemas laterais, que são onde vão sair pequenos galinhos, né? E as gemas apical, que são as do topo do caule, que vai formando então as folhas, galhos, no caso das árvores, tá bom? O caule ele também tem os seus tipos. Ele é um pouquinho mais chato, porque tem vários. Tem caules que estão no meio subterrâneo, ou seja, ficam dentro da terra, que é o caso do tubérculo, exemplo, a batata. Tem o caso do bulbo, que é exemplo, a cebola. E do rizoma, que é a da banana. Gente, aquilo que a gente vê para fora da banana não é caule, é folha, tá bom? A banana, aquilo que está dentro do solo, nós chamamos de rizoma lá. Aquilo de lá que é o caule da banana, tá bom? Aí um outro tipo de caule são os caules aquáticos, por exemplo, a Vitória Regia, apresenta aí, dá para ver na imagem aí, né? E ainda nós temos os caules aéreos, né? Ou seja, que são fora do meio aquático, fora do subterrâneo, estão visivelmente pra gente, tá bom? Que é os eretos, como as árvores, as palmeiras. Aí nós temos os trepadores, que é o exemplo do caule de chuchu, e os rastejantes, que é o exemplo do caule da melancia, tá bom? Agora nós vamos falar rapidamente sobre folhas. As folhas são responsáveis por quê? Pela respiração, pela transpiração e pela fotossíntese. Por esses três itens que elas são responsáveis. Elas podem ser de dois tipos. Simples, né? Ou composta. Olha aí na imagem, dá para vocês verem a diferença quando é simples e quando é composta. E a folha, assim como o caule, como a raiz, também tem suas partes. Então, se a gente observar aqui, ó, caule, nó, né, beleza, isso a gente já viu, é caule. No entanto, a hora que começa a sair as folhas, ela apresenta o quê? As estípulas, né? Que a gente pode ver aí o pecíolo, a nervura central, a nervura secundária, a lâmina foliar, algumas apresentam bainha. Então, assim, são partes da folha, ok? E aí nós temos dois tipos centrais de folhas. Quem que são? Esse nome aí mó difícil, como vocês falam, né? As paralinéveas, que é no caso da cana-de-açúcar, que são aquelas linhas retas, né? Paralelas. Você vê as linhas paralelas. E as reticuladas, que são as peninervas, que são as mais comuns, como a gente vê aí, como por exemplo a da goiabeira, que está aí na imagem para vocês, tá bom? Então pode ver que as linhas, elas não são paralelas, né? Elas são de forma mais diagonal, né? E nós temos também as folhas modificadas. Exemplos de folhas modificadas são as brácteas, os espinhos e as folhas carnívoras. As brácteas, elas são ideais para a polinização, ou seja, como a gente vê aí na primavera, né? Elas são vistosas, são coloridas. São folhas, tá vendo? Ó, a gente vê que são folhas e é uma forma de atrair insetos ou animais para se proliferar, né? Para se reproduzir. Aí um outro exemplo são os espinhos, que reduz a perda de água e também faz a defesa, que é o caso dos cactos e outras plantas também, né? E aí nós temos as carnívoras, que buscam, geralmente as carnívoras a gente encontra ela em solos pobres, né? Então, ela é geralmente desses lugares. Então, o solo não é rico, falta nutrientes, então ela se adaptou a essas folhas para capturar, né, de uma certa forma, vamos colocar assim, predar, né, vamos corrigir aí, predar os insetos e deles tirar os nutrientes que para elas faltam. Professor, mas ela faz fotossíntese? Faz sim, tá bom? Ela é uma planta como uma outra, no entanto, ela retira alimentos, também nutrientes, também desses insetos. E aí,
Uma outra parte é a flor, ela só é encontrado nas angiospermas e ela é responsável pela reprodução sexuada. Então tem diversas partes aí, estigma, estilete, ovário, sim, nós já temos o ovário, né? As pétalas, o ântera e cada um que a gente vai estar falando aí mais para frente com vocês, tá? E aí por último nós temos o fruto e a semente, é um órgão exclusivo das gimnospermas, das angiospermas, no caso da angiospermas o fruto, das gimnospermas semente, tá? E tem a função de proteger a semente, pode também, então no caso do fruto, ele protege a semente e auxilia na sua dispersão. A gimnosperma já não apresenta o fruto, né? Só a semente nua. Inclusive é isso que significa gimnosperma, a gente vai falar isso mais para frente, tá bom? Então aqui, ó, as partes do fruto. Então o fruto, né? Do pericarpo, né? Então nós temos a parte externa, epicarpo, a parte do meio, que é o mesocarmo, e a endocarpo, que é a parte que está mais próxima da semente, tá bom? Então se a gente pegar aí um pêssego, a gente vai ver aqui, ó, casca, edicarpo, né? Casca, daí o edicarpo, o mesocarpo, aquela parte que a gente adora comer, o endocarpo é como se fosse uma proteção aí por último, né? Aquela proteção, aquela casca mais dura, por exemplo, do pêssego. E aí por último a gente vai para dentro, que é a semente. Então dentro da semente, o que nós temos? O tegumento, né? Que é uma proteção da semente, o embrião em si e a endosperma, tá bom? Então eles são formados por isso. E eu pergunto para vocês, qual a importância das plantas? Pensou? Então vamos lá. Primeiro, além de constituírem a base, ela é a base da cadeia alimentares, principalmente no meio terrestre, tá? As plantas elas são muito utilizadas como matéria-prima na produção de alimentos, medicamentos, cosméticos, tecido, papel, combustíveis, na construção de abrigos, indústria. Então a gente utiliza muito as plantas. Então, mais um motivo aí para a gente preservar, cultivar e cuidar da nossa natureza, tá bom? Por hoje é só, obrigado e tchau, tchau! Ah, deixa aqui para vocês a referência de algumas imagens. Agora sim, tchau, tchau! Ei, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Tchau, tchau!